Ok, pessoal, vamos retomar nossa aula sobre escalas. Agora a gente vai tratar um pouco das fórmulas, né, de escalas. Na verdade, é uma fórmula só, né, como a gente viu aqui, que ela há uma relação matemática, né, entre a distância gráfica e a distância natural, ou seja, uma relação matemática entre a linha que tu vai fazer no teu desenho e a, a distância do objeto real, ok? Aí, para tentar facilitar os nossos exercícios, digamos assim, né, as nossas atividades, alguns autores eles tentam formular outras fórmulas, foi ótimo, né? Tentam elaborar outras formas, maneiras de tentar facilitar a nossa leitura daquela primeira forma para resolver os problemas, tá bom? Aí, olha só, o primeiro ponto, você já deve ter notado, né? A gente vai estar sempre em busca ou da grandeza aqui, que é o tamanho real do objeto, ou a gente vai buscar a escala, ou a gente vai procurar o tamanho do objeto no papel, tá bom? Aí os autores colocam dessa forma aqui, mas vocês já perceberam que tem que a escala em si, ela é a divisão entre o desenho e o tamanho real. Isso é o básico, beleza? Sabendo isso, tu consegue fazer qualquer questão. Vamos lá. Aí aqui, ó, o autor coloca assim, coloca um triângulo aqui, e aí ele coloca aqui com a base do triângulo sendo essa escala, aí coloca aqui de um lado, né? Do outro lado tem a distância gráfica, né, que é o tamanho do teu desenho, e aqui em cima é o tamanho real, tá bom? Vamos chamar assim. Aí ele coloca assim, ó, quando tu estiver fazendo um exercício, tá? E tu não tiveres aqui o tamanho do teu desenho, o que tu vais fazer? Tu vais isolar aqui esse D minúsculo, tá? Que representa o tamanho do teu desenho. Então isola ele e aí vai ficar uma divisão. Tu consegue perceber que está o D maiúsculo em cima dividido pela escala, né? Então vai ficar essa divisão aqui, tá? Então eles fizeram uma relação matemática, né? No máximo aqueles reposicionaram as variáveis, concorda comigo? E aí acaba que tu consegue descobrindo bem rápido o tamanho do teu desenho quando tu divide o tamanho real do teu objeto pela escala que está sendo utilizada no desenho. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Qual o valor gráfico de uma avenida cujo comprimento é 875 metros a ser representado em uma planta na escala de 1 por 500, 1 por 5.000 em centímetros. Então, olha só, observa. Qual o valor gráfico? Então, ele quer saber qual vai ser o valor que vai ser desenhado no papel, tá bom? De uma avenida cujo comprimento é de 875 metros, a ser representado em uma planta de escala. Aí a escala que foi feita foi uma escala de redução, concorda? 1 por 5.000, ok? Aí ele já está dizendo aqui que, então, que ele reduziu 5.000 vezes o tamanho dessa avenida para caber no papel. Ok. Aí ele quer a resposta em centímetros. Então vamos lá às nossas anotações. Aqui o tamanho da avenida, que é o tamanho do objeto real, D maiúsculo. 875 metros. A escala que foi utilizada, 1 por 5.000, né? Aí eu já adianto aqui que isso aqui foi dado em centímetro, né? Já que é o valor que está no papel, então ele colocou em centímetro, ok? Então, olha, ele está procurando aqui o tamanho do desenho, né? Da avenida. Quanto ele vai precisar, quanto é o tamanho que está representado no papel ali, o desenho, D minúsculo. Aí, ó, se tu for seguir aqui o exemplo do autor, né, da pirâmide, então ele está procurando aqui esse D minúsculo. Então isola ele na equação, tá? E aí tu vai dividir o tamanho real pela escala. Só que vocês vão notar que está em unidade diferente, né? E aí ele quer em centímetros. Então o que que a gente faz? Transforma esse aqui, 875 metros, para centímetros, né? Aí o que que tu faz para... não lembro mais como é que faz. Lembra lá da tua quarta série que tu aprendia a transformar metro para centímetro, centímetro para metro, para quilômetro, né? Lembra da quarta série do ensino fundamental? Dá uma lembrada lá, eu coloquei lá no Cigarro um vídeo de revisão dessas conversões de unidade, beleza? Para ajudar a galera que não consegue, que
não lembra. Deve estar pensando, professor, mas faz muito tempo, né? Não esquente a cabeça, tá lá no CGA. Assiste o vídeo lá que tu vai te ajudar bastante. Então vamos lá. Convertendo aqui esse 875 metros para centímetros, ele vira 87.500 centímetros, ok? Então vamos para a nossa conta aqui. Ó. Então olha, se eu for só fazer o que o autor fez aqui, ó, isolou o carinho aqui, o D minúsculo, né? Aí botou aqui, ó, o D maiúsculo, não é isso? D maiúsculo, 87.500, dividiu pela escala, que é 500 centímetros. Fazendo essa conta aqui, dá 17,5 centímetros. Então, pela conta, foi bem direto, né? Pela essa equação que foi dada aqui. Mas, para os colegas que não gostam de decorar, eles podem pensar da seguinte forma. Ó. A gente pode montar uma proporção matemática. Né? A gente já sabe que a escala ela é a razão entre o desenho, né? O tamanho do desenho, pelo tamanho real do objeto, não é isso? Então, é o D minúsculo dividido pelo D maiúsculo. Esse cara, ele é proporcional à escala, né? Que é 1 por 5.000, né? Que foi dado aqui, ó. Se vocês concordam comigo que a fórmula lá que a gente viu era exatamente isso aqui, ó. Vamos ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, ó. De um lado lá, nós colocamos isso aqui, ó. A distância gráfica dividida pela distância natural, né? E do outro lado tá a escala. Aí, se vocês observarem, a escala já foi dada aqui. Isso aqui é a letra E, né? Então, substituindo a letra E, é isso aqui, ó, 1 por 500, que nada mais é do que uma divisão, né? Então, por isso botou aqui, ó, 1 dividido por 5.000, perdão, 500 não, 5.000. Beleza. Então, se eu fizer essa proporção aqui, ó, o que eu faço agora? Eu multiplico invertido, né? Então, eu vou multiplicar ó, o D vezes 5.000, tá aqui, 5.000D, e o D maiúsculo por 1. Isso aqui vai dar o próprio D, não é isso? Aí, como é que vai ficar aqui, ó? Beleza. Como é que vai ficar aqui, né? Esse carinha aqui, ó, aí ficou lá 5.000D, né? 5.000D multiplicou aqui. O D, ó, quem é o D aqui? É 875, que já convertido para centímetro dá 87.500. Então, esse cara aqui vezes 1 dá o próprio 87.500. Concorda comigo? Então, botamos aqui. Aí, ó, o que foi feito aqui? Ó? Pegou 5.000, né? Já que eu quero isolar o D, ó, então pego 5.000 passa dividindo. Então, tá aqui. Ó. Aí acaba caindo na mesma fórmula aqui da pirâmide, né? Aí faz a conta aí, dá 17,5 centímetros. Em outras palavras, o traçado no papel para representar o comprimento da avenida é de 17,5 centímetros, ok? Aí, olha só, outra maneira que pode ser cobrado, né? Pode ser que em um determinado momento tu tens o valor da dimensão gráfica, que é o D minúsculo, tu tens a escala, ok? E tu precisa calcular a dimensão da linha natural, né? Tu precisa saber o tamanho do objeto real. Então, tu tens a escala e tu tens o tamanho do desenho lá, tá? Tu precisa saber quanto é o tamanho real daquele objeto. Como é que tu farias aqui? Pelo desenho da pirâmide aqui, tá? O autor diz que se tu isolar o D, ó, que representa o tamanho do objeto real, vai fazer o produto da escala com a dimensão do desenho. Então, só multiplicar esses dois aqui, tu já tens a tua resposta. Vamos ver no exemplo. Uma linha de 8 centímetros representa graficamente a altura de um poste. Ou seja, isso aqui é o desenho, né? 8 centímetros é o desenho do poste. Aí o poste, né, está lá representado com esses 8 centímetros na escala de 1 por 25. Ou seja, o poste foi desenhado 25 vezes menor. Isso aqui é uma escala de redução, concorda? Beleza, ele reduziu o poste, né, 25 vezes. Uma escala de redução 1 por 25. Qual o valor da altura real do poste em metros? Ou seja, ele quer saber quanto é o tamanho do poste no mundo real. Vamos lá. Vamos aos metadados aqui da questão. Né? Ele não tem aqui o tamanho do objeto real em metros.
que ele quer. E ele tem a escala, que foi 1 por 25, né, metros, que é o poste. E ele tem o tamanho do desenho, que é o desenho, né, 8 centímetros. Aí olha só, se for pela fórmula aqui, ó, né, basta isolar o D e aí faz o produto do desenho com a escala. Então vamos lá, se eu for pegar esse cara aqui, ó, já isolei o D, né? Aí quanto é o valor do desenho? Aí que foi dito que foi 8 centímetros, né? Só que como tudo tem que ser em metros, então transformando esse 8 centímetros para metros, ele vira 0,08 metros. Ok, já tendo convertido o 8 centímetros, né, o tamanho do desenho no papel, então vamos trazer para cá. Multiplicar aqui, ó, esse carinha aqui, né, que é o D minúsculo, multiplica pela escala, que é 25 metros. Então, 25 vezes 0,08 dá 2 metros, tá? Então, ó, beleza, deu certo a fórmula do autor. E para quem não gosta de decorar a fórmula, né, a gente pode trazer a teoria de escalas, né? Então a gente sabe que a escala é nada mais, nada menos do que a razão entre o desenho, o tamanho do desenho, né, que está lá no papel, pelo desenho, a dimensão, o tamanho real do objeto, né? Isso tudo é escala. E a escala foi dada para a gente, ó, é 1 por 25. Então tá aqui, ó, 1 sobre 25. Isso é a letra E, né, lá da fórmula. Sabendo disso, então eu posso multiplicar cruzado aqui, né? Então quem é o D? Vou pegar o D e vou multiplicar por 25. Tá? Aí vamos ver aqui, ó. Eu tenho o D aqui, ó. D é esse 0,8 já convertido. Então, vamos multiplicar, tá aqui o D, o 25, né? Multiplica pelo D aqui, ó, que é o 0,08. Feito isso, aí sobra o D vezes 1. D vezes 1 é o próprio D, né? Então, já isolado aqui, do outro lado. Aí acaba caindo na fórmula do autor, né? 25 vezes 0,08 dá 2. Ou seja, o poste tem 2 metros de altura. Ok? E aí o último cenário aqui, para fechar, é quando se tem o valor da dimensão gráfica, D, e a dimensão real do objeto, e a gente precisa saber qual é a escala, tá bom? Aí a maneira que o autor sugere aqui, ó, é tu pegar, isolar a escala, e aí tu faz a divisão do D, que representa aqui nesse caso a dimensão real do objeto, pelo tamanho do desenho, né, que está lá representado. Então, se eu fizer essa divisão aqui, ó, eu já vou ter a escala. Vamos ver no exemplo. Vou pegar um exemplo aqui para nós. Ok, aqui está o nosso exemplo. Olha. Nessa situação, agora a gente vai procurar a escala do nosso problema. Uma linha no papel de 30 milímetros representa o comprimento de uma rua de 600 metros. Qual a escala utilizada? Então vamos lá, presta atenção. Uma linha no papel de 30 milímetros, ou seja, isso aqui é o desenho, ok? Representa o comprimento de uma rua de 600 metros. Esse aqui é o tamanho da rua no mundo real. Então aqui é o mundo real, aqui é o desenho. Anotando aqui, ó, o D maiúsculo é o desenho, é o objeto no mundo real. Então 600 metros. Ok. E o meu desenho, que é o D minúsculo, 30 milímetros, que foi quanto foi representado no papel. Beleza. E nós estamos atrás da escala, né? Se eu for seguir o que o autor falou, basta eu isolar aqui a escala e vou fazer a divisão entre o valor do mundo real e o valor do objeto já representado no papel. Então, fazendo essa divisão aqui, segundo o autor, eu chegaria até a resposta da escala. Então, segundo o autor, aqui eu isolo a letra E, né, que é a escala, e faço a divisão do valor do mundo real com o valor do desenho. No mundo real, aqui está dizendo que é 600 metros. Só que eu tenho que levar para milímetros, né? Porque eu estou levando para o papel, foi uma escala de redução. Então, veja que quando eu converto aqui 600 metros para milímetros, eu tenho 600 mil milímetros. Então, já trazendo para cá convertido, para poder fazer a operação tudo com milímetros, então 600 mil milímetros dividido por 30 milímetros, né? Ou seja, o tamanho do mundo real, dividido pelo tamanho do desenho.
Fazendo isso, eu tenho 20.000 milímetros, que é o valor da escala, né? 1 por 20.000, ou seja, o desenho foi diminuído 20.000 vezes, tá? E aí, para os colegas que não gostam de decorar, né? Decorar fórmulas, vão fazer a nossa proporção matemática. Sabendo que a escala é nada mais, nada menos do que a razão entre o desenho pelo tamanho do mundo real, né? Isso aqui é igual à escala, que é 1 por alguma coisa, né? Aí o que a gente faz aqui, ó? Olha só, vou multiplicar cruzado, né? Fazendo isso eu vou ter, ó, D multiplica por 1, vai dar o próprio D, né? Então aqui desse lado já está o D. Do outro lado da igualdade vai ficar o D vezes a escala, o D minúsculo vezes a escala. Ou seja, esse D minúsculo é o tamanho do desenho vezes a escala. Ok. Substituindo os valores aqui, ó. 600.000, né, que é o valor da rua já em milímetros, 600.000 é igual a 30, que é o tamanho do desenho, né, já representado, multiplicando a escala. Né? E como nós estamos atrás da escala, eu preciso isolar a escala. Né? Então eu vou jogar esse 30 para o outro lado dividindo e vou dar uma organizada aqui nessa equação. Então feito isso, ó, isolei aqui a variável da escala e vou fazer o produto. Produto não, vou calcular a razão aqui, né, de 600.000 por 30. Aqui é o tamanho da rua, né, em milímetros, e aqui é o tamanho do desenho, 30 milímetros. Fazendo isso, eu chego novamente aos 20.000 milímetros, né? Ou seja, a escala de redução foi reduzida para poder desenhar lá, né, a rua de 600 metros no papel, que estava lá representada por 30 milímetros. Isso foi feita uma redução dessa rua, do tamanho dela, em 20.000 vezes, né? Para poder representá-la no papel. Beleza? Bem, pessoal, na próxima aula a gente vai começar a estudar projeção ortogonal, tá? A gente vai começar a colocar em prática tudo isso que a gente já falou. Vamos começar a colocar em prática, basicamente, as normas que a gente conversou até agora, ok? E aí eu deixo para vocês aqui, ó, um homework, ok? E aí tem alguns exercícios aqui de escalas para vocês brincarem, se divertirem aí. Tá legal? Até a próxima aula.